Uma reunião na tarde dessa segunda-feira deu início à nova reestruturação do departamento de futebol do Inter. A demissão de Magrão deixa em aberto o principal cargo do vestiário colorado e novos nomes começam a surgir dentro dos pares de Alessandro Barcelos. O lobby para Abel Braga e D'Alessandro é muito grande, só que ainda há outros bastidores para a gente contar neste conteúdo aqui. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do CT Morada dos Quero-Queros, Beira-Rio como um todo, as reuniões para reestruturação do Departamento de Futebol Colorado. Então tu sabe, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve aí no canal, seja muito bem-vindo todo mundo novo que apareceu por aqui desde ontem ao final, né, de mais um empate dentro do Beira-Rio, 2-2 contra o Atlético Paranaense. E aí, Magrão, coletiva do presidente Alessandro Barcelos, alguns bastidores importantes para a gente falar aqui. Deixa teu like, que ajuda pra caramba também o meu trabalho, compartilha este conteúdo aqui nos teus grupos, nas tuas redes sociais e também não te esquece que KTO.com é a minha parceira aqui e ela te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. É onde a diversão acontece. KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e aproveita esta barbada que o cupom Ernest te dá, beleza? É um site para maiores de 18 anos. Gente, não tem tempo, né? Infelizmente o Inter não tem tempo. Tem jogo já no meio da semana contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, um desafio tremendo, uma vez que o time de Caxias vai se reencontrar com o Roger Machado, certamente, né, alguma mágoa por ter deixado o projeto lá em Caxias do Sul e principalmente, né, o Juventude embalado na competição nacional. É o principal aí, talvez, nome do futebol gaúcho hoje no cenário nacional, infelizmente aí, né, o Juventude. E aí, assim, em meio à reapresentação, trabalho, né, com os reservas, os jogadores que atuaram em boa parte da partida fazendo regenerativo e tal. Teve, inclusive, a apresentação do Bruno Tabata pela manhã. Uma reunião na tarde, agora lá no CT Morada dos Quero-Queros, dá início à reestruturação do departamento de futebol. E aí aqui a gente tem que conversar sobre o que o Inter quer. Eu fiz mais ou menos um roteiro, tá? Pra gente seguir aqui pelo seguinte. Inclusive, lá no grupo VIP que o Voz do Gigante tem, já explanei algumas questões, tá? Hoje vai ter uma reunião, agora à tarde, nessa segunda-feira, para o Conselho de Futebol e também o departamento como um todo, o Conselho de Gestão e tal, definirem os rumos, né, para onde vai o futebol do Inter. Em que sentido? Vamos contratar um executivo e um coordenador técnico, vamos contratar um diretor esportivo da mesma forma que o Magrão, vamos colocar um diretor executivo, um coordenador técnico e mais um diretor para jogar ao lado do José Olavo Bisol, que é o novo vice-presidente depois que o Felipe Becker deixou a pasta. Enfim, vai haver uma série de conversas, estrutura, nome, organograma e principalmente recuperar aquilo que o presidente Alessandro Barcelos e seus pares prometeram desde o primeiro mandato, desde a primeira eleição. Um organograma direitinho com a profissionalização do departamento de futebol. E aí aqui a gente tem que entender, tá? Porque o Magrão, por exemplo, ele era o diretor esportivo, mas ele tinha um poder muito grande dentro do vestiário. Ele falava com os jogadores, ele era o elo entre a comissão técnica e a direção. Ele dava também o norte da coisa em termos de contratação. Ele falava com empresários, ele falava com o Felipe Dallegrave, que era o diretor jurídico. Ele cuidava também da questão de logística com o Adriano Loss. Então ele era sempre aquele cara assim, como é que tá isso aqui? Como é que tá aquilo ali? E assim ele ia coordenando, tá? A partir do momento agora que tu tem um diretor executivo,
talvez só contratado, em vez de um diretor esportivo, que é mais amplo, tu vai ter um cara que vai lidar com o negócio, vamos dizer assim, em futebol, que é a contratação de jogadores, a questão do mercado, a questão com o CAPA, né, de análise e prospecção de atletas, para então ir agora para o segundo semestre e ainda aproveitar esse finalzinho de janela para trazer mais jogadores. Cara, não tem nem tempo para fazer isso, né? Imagina o cara vai chegar aqui agora e até se ambientar, até buscar nomes, até ver quais são as necessidades do Roger, o presidente Alessandro Barcelos, o próprio Bisol, mais a galera do CAPA, que é o Caco, inclusive, né? O gerente do CAPA, vão ter que pegar e correr atrás vamos dizer, talvez até da carruagem, né? Para botar a coisa no rumo novamente. E aí, aqui é óbvio, né, cara, que já começa o lobby por conhecedores, não só do clube, mas com história, com estofo, que possam vir principalmente a dar um alento à torcida. E aí aqui fica o nome do Abel e o nome do D'Alessandro. O Abel foi um coordenador técnico que foi tentado há pouco. O Inter foi até o Rio de Janeiro para tentar trazê-lo e apaziguar, basicamente, né, a relação entre Inter, torcida, time, porque o Abel tem estofo, porque o Abel tem nome, é o principal e maior treinador do Inter, conhece o clube, ama o clube, é colorado e tudo mais, tá? O Abel fez exigências e não quis, não aceitou a partir que as exigências dele não foram aceitas. Vou dar um exemplo, uma delas, o Ricardo Cobalcini, que era um auxiliar dele em diversos momentos, não só no Inter, mas também em outros clubes que ele treinou fora do Internacional, voltar a ser um treinador aqui do Inter, ou na base, ou no profissional e tudo mais. Só para dar um exemplo, ele também quis a proximidade do D'Alessandro, ele queria trazer o D'Alessandro para também contribuir de alguma forma. Não quiseram. O D'Alessandro, ele foi gerente esportivo no Cruzeiro. Ele tinha uma ligação com o departamento profissional, mas principalmente com o departamento de base do Cruzeiro. Ele estava presente seguidamente com os jovens de lá. E aí, claro, né, que as pessoas começam a mandar mensagem para o presidente dizendo, cara, aceita o Abel, aceita as exigências dele, fala com o D'Alessandro, vamos reestruturar isso aí e vamos fazer um vestiário campeão. Com ídolos, com gente com história, com gente que conhece aquilo que representa a camisa do Inter. Eu perguntei, tá, sobre o Abel e sobre o D'Alessandro, para algumas pessoas que eu não só confio muito dentro do vestiário, mas que têm alguma, vamos dizer assim, importância dentro, né, do organograma da coisa toda. E a resposta que eu recebi é: acho que não será esse o caminho. Mas hoje não posso te dizer nada, se sim ou que não, porque a gente pode daqui a pouco conversar e entre os nomes avaliados no mercado ou entre o perfil que se quer, se perceba que um novo, um neófito, uma pessoa que não tem familiaridade com o Inter, pode ser um complicador e não algo de agregação, né? Ou de agregar, tá? Então, neste momento, se eu te disser assim, Abel e D'Alessandro não vêm para o Inter, acho que eu estou mais certo. Mas daqui a pouco não dá para descartar. Vou voltar a dizer, os pares do presidente Alessandro Barcelos acham que chamar o Abel, chamar o D'Alessandro, por maior que seja a história dos dois no clube, é dar praticamente à oposição talvez um prato cheio, né, para críticas, porque era basicamente a comissão técnica do Roberto Melo na última eleição, agora vencida pelo presidente Alessandro Barcelos. Muitas pessoas me ligaram, tá, para falar sobre a estrutura, né, ou as promessas não cumpridas, em cima principalmente da pergunta que eu fiz ontem na coletiva. E boa parte delas concorda não com o termo, como eu disse, estelionato eleitoral, porque acham muito forte,
mas acreditam que o presidente Alessandro Barcelos deixou de cumprir, ou não vou botar só na figura do presidente, né, mas toda a gestão como um todo, deixou de cumprir aquilo que prometeu na última campanha agora. E a partir disso também há uma espécie de remodelação ou até uma espécie de, entre aspas, meia-culpa para saber para onde vai ou o que pode ser feito para então não ter mais esse tipo de pergunta ou esse termo usado agora por mim na última coletiva. O Bisol, inclusive, ele está muito ativo, pelo que me falaram. Ele tenta a todo custo ser um agregador, de falar com os jogadores, falar com o Paulo Paixão, com o Roger, tentar trazer uma novidade ou tentar trazer um ar novo para todo o trabalho. Inclusive o Bisol chegou a se colocar à disposição do presidente Alessandro Barcelos para falar sobre o Magrão. E aí uma coisa que eu anotei aqui, ó, a ideia era preservar o presidente, porque já estava bastante acalorado, né, o ambiente contra ele. E aí ele disse, deixa que ele teria dito, né, deixa que eu vou lá e falo do Magrão. E o presidente Alessandro Barcelos não deixou. E aí a frase que uma pessoa me disse é que o presidente disse assim, ó, que se ele não fosse, presidente, não fosse, iriam dizer que ele estava se escondendo. E não é isso que ele está fazendo. Ele está governando o clube e o clube precisa, inclusive, ter um mandatário. Eu preciso ser o presidente do clube. Tá? Então, é claro, né, ele foi citado também, né, nas matérias do Thiago Suman, do dossiê Luca Durmont, dizendo, inclusive, né, que ele teria aceitado o filho do Magrão treinar no clube ou trabalhar no clube e tudo mais, e então foi um dos motivos também que ele foi ao microfone, tá? E assim, entre tudo que o presidente falou na coletiva ontem e as pessoas me confirmaram hoje, é aquela questão do Magrão perder o foco. Ele estava mais, né, conversando com advogados, procurando se defender das matérias que o Thiago fazia, que o Suman, né, e tentava, inclusive, daqui a pouco conversar com um ou conversar com o outro. Não, isso é mentira. Quando um jornalista ligava para ele, cara, eu preciso ajeitar isso aí, eu preciso entender a tua parte e tal, né? E ele, então, em vez de coordenar o futebol, ele estava respondendo demais sobre isso. E aí até, inclusive, a entrevista para o Globo Esporte, ela foi meio que, entre aspas, a revelia do presidente. Não houve um processo de comunicação, não houve, além do assessor ligar para os repórteres e dizer, beleza, a gente vai atender vocês, não houve uma estratégia de comunicação. E a partir disso também a coisa não foi bem dentro do vestiário, né, entre os pares da gestão, entre os pares do presidente. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Vamos conversando ainda. Vai ter muito bastidor para a gente conversar, para a gente tratar do Internacional e principalmente, né, definir aí, ver qual vai ser o rumo da principal pasta do clube agora em 2024. Valeu? Um forte abraço. Tchau.